Vamos pensar um pouco nas máquinas mais incríveis e versáteis que existem. Não estou falando de carros ou computadores. Estou falando das proteínas. Elas são literalmente as operárias que constroem, mantêm e operam quase tudo dentro de um organismo vivo. É uma forma bem poética de ver a coisa, né? Mas é exatamente isso. Nossa jornada aqui vai ser tentar decifrar essa linguagem, partindo das simples letras até chegar nessas enciclopédias complexas que definem a vida. Então, o nosso roteiro vai ser esse. A gente começa entendendo essa linguagem da vida, depois dá uma olhada na linha de montagem, na arquitetura fascinante das proteínas, no trabalho incrível que elas fazem e, por fim, o que acontece quando essas máquinas tão essenciais falham. Ok, vamos lá. Tudo começa aqui. Porque, veja bem, as proteínas não são um amontoado aleatório de moléculas. Elas são a manifestação física, a concretização da informação que está guardada lá no nosso DNA. É como se elas pegassem o código genético e transformassem em ação. E o que é uma proteína, afinal? Na essência, é isso: uma corrente bem longa, formada por pecinhas menores chamadas aminoácidos. Mas o grande segredo, o pulo do gato, não está só na corrente em si, mas em como ela se dobra, se enrola numa forma tridimensional que é única e super precisa. É essa forma que define o que ela vai fazer. E assim como no mundo das máquinas que a gente conhece, existem desde as ferramentas mais simples até os robôs industriais mais complexos. Com as proteínas, a lógica é bem parecida. Algumas são feitas de um único material, enquanto outras já vêm com peças especializadas para tarefas específicas. Aqui a gente vê a divisão fundamental. De um lado, as proteínas simples. Elas são puras, digamos assim, feitas só e somente só de aminoácidos. Um exemplo é a quimitripsina, uma enzima digestiva. Do outro lado, temos as proteínas conjugadas. Essas são mais incrementadas, funcionam com acessórios. Elas têm a parte de aminoácidos, claro, mas também têm um componente não proteico que é crucial para a sua função. E essa tabela mostra bem a versatilidade desses acessórios. Olha só o primeiro exemplo, a hemoglobina. A gente sabe que ela transporta oxigênio, certo? Mas ela só consegue fazer isso por causa do seu grupo prostético, o pigmento M. Sem ele, a hemoglobina seria inútil para essa tarefa. E a mesma lógica vale para as outras. Umas se ligam a carboidratos para formar muco, outras a lipídios para transportar gordura, cada uma com sua especialização. Agora a gente chega no coração da engenharia das proteínas. A pergunta de $1 milhão é: como uma simples corrente de aminoácidos sabe exatamente como se dobrar para virar uma máquina funcional? A resposta está em uma hierarquia de 4 níveis estruturais. É quase como um origami molecular, sabe? A gente começa com uma fita de papel esticada, que é a estrutura primária, e aí, passo a passo, cada dobra vai adicionando complexidade, até que no final a gente tem uma escultura tridimensional sofisticada e funcional. O ponto de partida é a estrutura primária, o nível mais fundamental de todos. É simplesmente a ordem dos aminoácidos, como as letras em uma palavra. Essa sequência, ditada diretamente pelo DNA, contém toda a informação necessária para os níveis seguintes. E um único erro de digitação aqui, uma troca de aminoácido, pode levar a doenças gravíssimas, como anemia falciforme. Ok, vamos avançar. No nível secundário, a corrente longa começa a se organizar em padrões que se repetem em trechos locais. Os dois mais comuns são a alfa-hélice, que parece uma mola, e a folha beta, que lembra uma folha de papel sanfonada. São as primeiras formas que começam a dar um contorno para a estrutura. A estrutura terciária é o grande momento. É aqui que a cadeia inteira, com suas hélices e folhas, se dobra sobre si mesma, criando uma forma tridimensional final, compacta e única. Para a maioria das proteínas de cadeia única, esta é a forma funcional, a máquina pronta para trabalhar. E o que guia todo esse dobramento é uma dança de forças químicas. A principal delas é a chamada interação hidrofóbica. Parece complicado, mas a ideia é simples. Pense em óleo e água. As partes da proteína que são como óleo fogem da água da célula e se escondem no centro da estrutura. Esse movimento de se esconder é o que mais impulsiona o dobramento para a forma final e correta. Por fim, algumas proteínas são como times, não jogadores individuais. A estrutura quaternária descreve como múltiplas cadeias polipeptídicas, cada uma já com sua própria estrutura terciária, se unem para formar um complexo funcional maior. A hemoglobina, com suas 4 subunidades, é o exemplo clássico disso.
Agora que a gente entendeu como essas máquinas são construídas, vamos explorar o que elas realmente fazem. E a resposta é praticamente tudo. A diversidade de funções das proteínas é uma coisa espantosa. É sério, a lista é gigante. Elas são as enzimas que aceleram reações químicas milhões de vezes. São as estruturas que dão firmeza à nossa pele, como o colágeno. São os transportadores, como a hemoglobina. São os motores dos nossos músculos, os defensores do nosso sistema imune e os mensageiros, como a insulina. A lista é quase infinita. Mas o que acontece quando essas máquinas, que foram tão perfeitamente projetadas e dobradas, perdem sua forma? A função de uma proteína depende totalmente da sua estrutura. Se a estrutura se desfaz, a máquina para de funcionar. A pergunta é simples, mas a resposta tem consequências gigantescas para a biologia e para a nossa saúde. Quando uma proteína perde sua forma, ela perde sua função. O nome desse processo é desnaturação. É o desmonte da estrutura tridimensional. A corrente de aminoácidos ainda está lá, mas o dobramento complexo que a tornava funcional se perdeu, e com ele, a capacidade de realizar seu trabalho. E o que pode causar essa falha? Vários fatores do ambiente. Coisas como calor excessivo, mudanças drásticas de acidez ou certos produtos químicos. Todos eles podem quebrar as interações delicadas que mantêm a proteína em sua forma correta. E tem um exemplo perfeito que a gente vê todo dia. A clara do ovo é basicamente uma proteína chamada ovoalbumina, dissolvida em água. Quando a gente aquece, a proteína desnatura, se desenrola e se emaranha, mudando de transparente líquida para branca e sólida. A máquina foi permanentemente quebrada. E no corpo humano, a falha de proteínas resulta em doenças. Seja por um erro na receita original, como na anemia falciforme, por um erro no processo de dobramento que leva a agregados tóxicos, como no Alzheimer, ou simplesmente pela falta de produção de uma proteína essencial, como a insulina no diabetes tipo 1. Para fechar o raciocínio, voltamos a esta ideia central. As proteínas são as executoras. Elas pegam as instruções estáticas do DNA e as transformam na ação, no movimento, na química e na estrutura que a gente chama de vida. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se as proteínas executam praticamente todas as tarefas nos nossos corpos, imagina o que pode acontecer quando a gente dominar a arte de projetá-las. Que doenças poderemos curar? Que novos materiais poderemos criar? As possibilidades são realmente tão vastas quanto a própria vida. Agradeço por acompanhar esta análise.